Queridos irmãos e amigos, muito bem-vindo e que você possa receber hoje uma bênção, uma dádiva de Deus. E eu estou muito feliz hoje, no nosso podcast Plena Unção, recebendo meu amigo, pastor Mardiel Santana, que é da Missão Batista no Viega, em Senador Camará, Bangu, um bairro aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste. É Zona Oeste? Isso. Pastor Mardiel, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar nesse podcast aqui com você. Sempre uma honra estar com meu amigo. Glória a Deus. Não esqueci, mas claro que vou falar da irmã Mary, do Gabriel e do Daniel, e dessa família tão bonita. A gente já se conhece há algum tempo, né? Já há uns 14 anos, 14 eu acho. anos. 14 anos eu conheço o pastor Mardiel e eu lembro de um momento em que, ainda na igrejinha pequena, e alguém nos fez um comunicado que vinha um pastor contar o testemunho. E eu digo, testemunho? É o testemunho dele. Mas eu ainda não tinha noção do milagre pela perseverança, que é o testemunho fantástico. E vocês que estão chegando agora, se você puder compartilhar, deixar o seu like, convidar alguém, porque o testemunho de milagre deste homem, da sua família, do que Deus fez, é algo muito grande. E eu lembro-me que eu digo, mas eu não vou não. Naquele dia da palestra, eu não ia. Eu estava com alguns problemas, não é, com a igreja, querendo comprar terreno, muitos desafios, sérios desafios. E aí, naquele dia da palestra, isso há 14 anos atrás, parei para ouvir. Na verdade, foi passado o vídeo. O senhor veio depois, olha. O senhor veio depois. Colocaram o vídeo e depois lhe convidaram. Eu nem lembrava disso. Eu estou lembrando agora. Aí era a família da igreja, os casais da igreja colocaram. O senhor começou a falar. Dado o momento, quando o senhor começou a testemunhar, eu percebi que o meu problema era tão insignificante que eu recebi uma injeção de ânimo. Eu digo, tem que trazer esse homem para falar ao vivo. E o senhor veio, ministrou na igrejinha pequenininha, tudo apertado, mas a igreja lotada. E eu quero, nessa oportunidade, nessa introdução, deixar o senhor à vontade para falar de como que tem sido essa vida de milagre e o milagre pela perseverança do que realmente Deus fez na sua vida. Conta para esse povo de Deus que está aí nos assistindo. Pastor Marcos, feliz o dia que eu estive na igrejinha, né? Porque naquele dia foi uma bênção tão grande. Eu me lembro de uma frase sua que você disse assim, alguém tem problema aqui? Foi exatamente isso. Eu lembro uma música também muito forte, você cantou, que você sempre canta... Soldado Ferido. Soldado Ferido também, que eu não me esqueci a partir daquele dia, que falou muito dentro da nossa história, né? Verdade. E hoje eu estou aqui, né? Daquela igrejinha, eu estou aqui quase que me sentindo no céu, né? Que eu estou no arranha-céu, né? Pastor Mardiel, porque nós estamos gravando no nosso quarto andar. Mas foi fiel no pouco, no muito Deus coloca. No quarto, eu estou pertinho do céu aqui, né? Que maravilha, como que Deus honra, né? E é tão fiel. E é um prazer estar aqui com você nesse podcast. Prazer todo nosso. Uma história realmente bem incrível, né? Eu não imaginava, né? Criado numa igreja tradicional, ter uma experiência tão pentecostal, né, tão sobrenatural, que é uma visitação do Espírito Santo na minha casa, né? Então a gente tem planos humanos, a gente quer ter sucesso, a gente quer estabilizar a nossa família dentro não só do social, mas a questão mesmo financeira, a longo prazo, né? E aí Deus vem, surpreende, permite determinadas experiências, e a gente não tem ideia de um plano longo e lindo que ele tem com a nossa vida. Então, fomos surpreendidos, né? Um empresário, já bem casado, minha esposa professora, já um bebê, já tinha passado por uma situação difícil, e ali Deus já estava começando a trabalhar comigo. O Gabriel teve também, porque o milagre aconteceu primeiro no Gabriel. Começou com ele, né? Conta isso aí, porque é muito lindo. Como foi? O meu filho nasceu com um problema congênito, uma anomalia, né? Uma mandíbula maior do que a outra.
Começamos a levá-lo aos médicos, fazer exames e, como fomos ver, tinha que fazer uma cirurgia. Eles iam serrar a mandíbula dele para diminuí-la. Senão ele ia ficar com problema estético e também com problema auditivo. Claro que qualquer pai e mãe fica preocupado, até porque é uma cirurgia delicada, teria que ser... Aqui tem muitas terminações nervosas, né? Um erro ali é fatal. Ele ia ser operado no Hospital Universitário do Fundão, está bem conhecido, né, no Rio. E começa então, eu tinha 4 meses de nascido aproximadamente, a gente começa então a todo risco cirúrgico para cirurgia, a gente começa a pedir umas orações, mas era uma fé que eu tinha, embora eu tivesse minha experiência com Deus, mas era uma fé mais histórica, né? De um Cristo histórico. De você ouvir falar, de você que contar. Ele fez. Ele fez. Ele fez, ele operou, ele andou sobre as águas, mas... Você crê numa salvação parcial, não completa, né? Porque hoje, com mais experiência, eu sei que a salvação vem com um pacote completo, né? Da libertação, com todas cura, as promessas todas inseridas. As promessas lá. Na época, parcialmente, é o que eu aprendi, né? Sim. Aí, nós, então, recebemos a visita de um casal que tinha recebido dons de Deus, dons de cura. Olha. Um casal que eu rejeitei. Rejeitou esse casal? Porque porque a nossa igreja entendia que era manifestação de demônio. Meu Deus! E nós excluímos eles da igreja. Excluíram da igreja porque, na verdade, eram tradicionais e eles... receberam dons. O dom do Espírito Santo. Meu Deus, aí que nós coisa. excluímos e eu participei dessa exclusão. E depois Deus... Eu me senti depois um Jairo, né? Que botou Jesus para fora da sinagoga e depois foi correr atrás do milagre lá fora, verdade. Atrás de Jesus, né? E aí eles foram à minha casa, souberam do ocorrido e eu fazer o quê, né? Quando dei de cara com eles, vocês querem aqui, viemos orar pelo seu filho. E aí você fica numa situação, né? Eu vou botar eles para fora de novo? Agora, peraí, isso é evangelho, né? Isso é um evangelho simples e genuíno, porque embora tendo sido excluído por uma questão de interpretação doutrinária, por ser de uma igreja tradicional e eles passarem por um processo de renovação espiritual, de uma fusão de Deus, eles poderiam, já como, mas pelo contrário. Isso é lindo. Mostrar o amor de Deus, compaixão. Não se vingaram. Porque, tá vendo? Foram lá, pelo contrário, sentiram a sua dor. Não me culparam por eu participar daquela assembleia, né? Sim. Mas Deus tinha um plano maior, né? E eles foram usados por Deus nesse momento, né? Sim. E aí eu tive que fazer escolha, porque na proporção da dor que eu estava sentindo, somente um clamor, algo da minha alma, poderia ceder diante de uma doença dentro da minha casa, né? Sim. É como diz aquele ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? É verdade. Mas agora eu estava sentindo com a minha família. E aí deixei eles entrarem. Entraram, por incrível que pareça, eu não participei da oração. Não participou? Não. Meu Deus, que homem duro. Que coração de caninada. É lá na minha terra, quando alguém se fecha de coração de caninana, miolo de sucupira, coração duro. Sim. Eles foram ao quarto para orar junto à minha esposa, o bebê estava no colo ainda, né? O Gabriel. E eu fiquei na sala. Quando eles saíram do quarto, vieram com uma notícia. Na hora que nós estávamos orando, minha esposa teve uma visão. Peraí, a esposa que era tradicional... Não, a esposa dele. Tá. Era tradicional também, né? Também. Tinha recebido o dom do Espírito Santo. Tá. E aí ele disse, minha esposa teve uma visão. Ela viu um anjo bem ao lado do seu bebê. Enquanto nós orávamos, ela viu o anjo pingando como se fosse um conta-gota direto na mandíbula dele. Leve ele ao médico novamente, peça um novo exame, porque Jesus acabou de curar o Gabriel. Meu Deus, que é isso, rapaz? E eu... Fiquei até arrepiado aqui. Fiquei agora com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, né? E agora? Cedo novamente ao médico, acredito neles ou não? E aí pedi ao médico um novo exame, porque diante de um fato desse, né, a gente precisando de oração, Deus manda, na verdade, um anjo na minha casa e eu vou colocá-lo para fora de novo. Eu tinha que ter um pouco de consciência cristã, né?
E aí pedi o exame, o médico não quis liberar. Eu disse, não há mais, já estamos em risco cirúrgico, não tem mais exame para fazer. Ele tem que ser operado. Eu disse, doutor, eu sou pai, sou tutor, e eu preciso que o senhor realize um novo exame. Olha. Ele não entendeu nada, mas ele não podia continuar sem minha autorização. Sim. Contrariado, realizou um segundo exame e fui, então, levar até ele. Quando ele olhou, ele disse, onde você levou esse bebê para ser operado? Aí Meu Deus. Como assim? Estou vendo no segundo exame que as mandíbulas estão normais. Ele não precisa mais ser operado. Meu Deus. E aí, ali eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo. É forte. Agora eu tô... Rapaz, presença de Deus aí. Eu acho que se eu tivesse rejeitado novamente a visitação do Espírito Santo, talvez Deus não tivesse feito algo tão lindo depois, toda a construção na minha história, né? Meu Deus. Porque Ele estava querendo me deslocar para que eu depois pudesse ser um instrumento nas mãos dele, mas ele precisava Glória quebrar a Deus. primeiro minha resistência. Mais de 200 anos de tradicionalismo, porque meu bisavô foi pregador, meu avô, meu pai, mas vieram tudo de uma linha muito tradicional. Quer dizer, E como se Deus poderoso, onipotente, onisciente, não é? Onipresente, tivesse que se curvar a um entendimento interpretativo de uma teologia que ficou engessada e que o teu Deus só pode até aqui. E aí, quando a gente lê Jó 38, quando Deus pergunta para Jó, onde estava tu? Porque os questionamentos, não é? Que Deus fez mediante as perguntas que Jó também fez para Deus, né? É exatamente isso. É muito forte esse testemunho, rapaz. Mas eu ainda assim não cedi. Oi, Eu era um empresário, estava em ascensão, minha empresa fazia mais de 100 carros por semana, eu almejava construir um grande auto center e tudo ia bem, né? Minha esposa professora, linda, cheia de saúde, o bebê agora curado. Eu ainda não estava recebendo o toque do chamado ainda, do compromisso. aconteceu, tu entendeu o que aconteceu, porém... Vida que segue. A vida que segue. É normal. Normal. Meu Deus. Não chamou minha atenção ainda e continuei vivendo uma vida social, ia à igreja, porque agora fazia parte da igreja, mas isolei essa experiência da visitação do anjo na minha casa como se não fosse um sinal de despertamento espiritual, mantive do mesmo jeito. Tremendo. E aí no ano seguinte, o Gabriel já estava com 1 ano e 9 meses, né, no outro ano, aí vem a experiência maior, né, que essa me derrubou de vez, né? Que foi exatamente algo que marcou a sua vida. O sempre. Mardiel, antes e durante e após isso, completamente mudou a visão, mudou. Foi Tudo. como se Deus desconstruísse completamente aquele homem enrijecido pela... Fui para a casa do oleiro, para ele refazer o vaso. Quebrou Não só você, mas toda a família. toda a né? família. Porque quando alguém sofre o que vocês sofreram, não é só um que sofre, né? Inclusive minha esposa, né? Porque ela vinha de uma outra religião e tinha uma forte resistência a uma entrega por causa das alianças antigas. Eu, por o tradicionalismo, e ela, por vir de uma outra religião, ela também resistia. É como se ela tivesse convencida e não convertida, né? Porque era muito legal ser crente, é muito legal estar na igreja, o abraço, o amor e tal, mas ainda os laços familiares dela ainda prendiam, e ela não conseguia entender que Deus tinha um chamado e que a gente precisava se comprometer mais. E como foi que começou esse milagre pela perseverança? Quando começou a dor, o calvário, o sofrimento? Então, ela começa com uma dor de cabeça e era professora, nós pensávamos que tinha alguma coisa a ver com problemas de enxaqueca, que as mulheres têm muito. Levamos a vários médicos, exame, nada, né? Até que recebemos um convite para ir uma oração numa missionária. Mais um pouco de resistência minha, porque eu não aceitava revelação, eu não aceitava essa questão do mover do Espírito.
E comecei a pensar que minha irmã que estava me convidando estava planejando tudo e que já tinha contado tudo para a missionária. O meu nome, o nome da minha esposa, o problema, como se fosse tudo uma carta marcada, né? Eu tentando manter o controle ainda de tudo, botar Deus na caixinha. E quando chegamos na oração, aí imediatamente Deus revelou à missionária que tinha um mundo espiritual por trás de todos os nossos problemas, e que a gente ainda ia passar por momentos trágicos que eu nem imaginava, né? Era como se fosse sem precedente as tragédias que iam acontecer lá em casa. E aí, então, recebemos uma revelação, Deus, como o casal, né? O Senhor abriu um telão na frente dela, como se ela estivesse vendo tudo, e ela disse, eu vejo um tumor na cabeça da sua esposa, eu vejo uma sepultura aberta, e ela ia morrer dentro de poucos dias, porque uma pessoa fez um trabalho de feitiçaria das profundezas do inferno para matá-la, e ela ia morrer. Mas por causa da tua aliança e por causa da sua fé, e eu fiquei um pouco questionando minha fé naquele momento, mas era tudo que Deus ia fazer. Deus já estava prevendo que ia despertar. E presumindo que aconteceria com você. Deus ia mexer nessa fé. E essa fé que ia salvar minha família toda, né? Glória a Deus. Aí tem muitos episódios na Bíblia, né? Vai, a tua fé te salvou, Isso. a tua fé te curou, né? A tua filha está curada. É interessante porque em determinadas passagens da Bíblia, nossos amigos que estão nesse momento nos assistindo, que a fé é muito importante para tudo que Deus tem que fazer na nossa vida, né? E tem que ser uma fé viva, tem que ser uma fé real, de convicção. Porque há um momento que Jesus fala para os discípulos, quando eles estão atravessando uma tempestade, e quando Jesus acalma a tempestade, Jesus, vocês ainda não têm fé. Quer dizer, ele não disse, vocês têm uma pequena fé, ele disse, vocês ainda não têm fé. Mas ele diz para uma outra mulher que é pagã, cananeia, ó mulher, grande a tua fé. Então, a questão é o quanto Jesus encontra de fé em nós, porque uma mulher não era judaica, né, judia, encontrou uma fé gigante nela. E nos discípulos que andavam com ele, eles não tinham fé ainda. E teve até Pedro que orou, Senhor, ajuda na minha fé. Eu acho que você está nesse estágio aí, do Deus que foi te ajudando a fé estava lá, pequena, mas estava lá. E aí ele vai esticando. Ela tem que crescer, porque ela todo vai ser esticando por conta do problema. O problema é como se fosse o exercício, porque Romanos 5 diz o seguinte, que a tribulação produz paciência, que produz experiência, que produz esperança, perseverança e esperança. Então uma coisa produz a outra. Como que eu imaginar que a minha história ia se tornar milagres pela perseverança, né? Milagre pela perseverança, muito forte. Eu estava ministrando ontem e falando ao meu pessoal, Jesus fala para um cego, tua fé te curou, mas fala para outro, vai a Siloé, coloca lama, quer dizer, molha com a saliva a terra e joga no rosto, no olho dele e manda ele lavar em Siloé. Quer dizer, às vezes a gente, não é porque o milagre de um é maior do que o outro, a questão toda é que mesmo que não esteja acontecendo, por Jesus te dar fazer com que você persevere um pouco mais, porque um está pedindo misericórdia e ele simplesmente, o que você quer que eu faça? Quero ver. E ele então imediatamente passa a ver. Mas o outro também é cego e é de nascença. E Jesus disse, vai lá, pega o lodo, bota no olho dele e vá quase 1 quilômetro para um cego andar, para lavar e depois acreditar que quando lavar naquele tanque vai ser curado. E o tanque ainda tinha que descer umas escadas. Pois é. Tinha todo uma... Então, assim, e algumas pessoas ficam invalidando o milagre porque acham que tem que ser de um modo fácil, tem que ser logo. E muitas vezes Deus vai usar um processo para trabalhar com a gente. Não sei se é um nível de incredulidade, eu não sei se é aprendizado, eu não sei se é uma perseverança, mas Ele conhece cada coração. Eu sei o que é isso. Sim. Eu sei o que é isso aí. Eu sei que só Deus sabe. Porque tem coisa que não dá para explicar. Essa sua colocação aí é fantástica porque não dá para explicar um milagre do cego de nascença para o cego Bartimeu e para o cego de Betsaida.
Porque o cego Já de tem Betsaida, né, Jesus cospe nos olhos dele, tira ele da aldeia e cospe. Então, Ali tem um nível de incredulidade talvez maior, porque Jesus tem que orar 2 vezes para um milagre acontecer. e o entorno dele também era problemático. Exatamente. Mas continue falando Sim. do milagre da perseverança. Então, aí Deus tem que trabalhar com essa dificuldade minha, né, de me entregar. Eu sei que saí dali, o Senhor disse que ia curá-la, mas tinha um processo. A minha esposa piorou. Essa pessoa que fez o mal contra a minha família e minha esposa estava muito vulnerável. Não estou dizendo que Deus perdeu o controle e que o diabo age de forma independente. Jó é muito claro que Deus sabia o fim e confiava que aquele plano ali, Jó ia poder exercer sua fé e a sua confiança, mesmo de uma forma tão dolorosa, ele não abriu mão de Deus. Verdade. Então, comigo acho que alguma coisa tinha de bom para Deus dizer assim, eu sei que ele vai aguentar e vai me honrar e glorificar meu nome no final. Tanto que ela disse, por causa da sua fé e aliança, ela não vai morrer. Então Deus ia me ensinar muitas coisas no meio dessa caminhada tão ruim. Ela operou, coloquei ela no hospital maravilhoso, que recebia na época artistas famosos na Barra da Tijuca, uma clínica particular, mas deu tudo errado. E aí, eu sei que o podcast é uma conversa bem rápida, informal, e eu preciso reduzir. Então, o que acontece? Opera a cabeça dela 12 vezes. Então, 12 vezes? Peraí, 12 vezes a cabeça dela foi operada? abriram a cabeça. Abriram a cabeça dela? Primeiro abriram 10 vezes, né? E cada vez que eles abriam na parte do crânio, abriam também embaixo no peritônio, e eu tive que comprar, no particular, 10 válvulas, Meu e depois Deus. tive que comprar mais 6 válvulas. Foram 16 cirurgias na cabeça dela no total. Para aí, você que está chegando agora aí, que está assistindo nosso podcast, o milagre pela perseverança. Veja, pastor Mardiel, a esposa, irmã Mary, não é? Que são da Missão Batista, numa igreja fantástica, está contando para nós aqui. Algo que eu já sei, mas eu quero que você que está chegando agora tenha essa consciência. Que foram 16 intervenções cirúrgicas na cabeça. Quer dizer, e essa mulher, em qual o estado dela no hospital? Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Então, aí, ela além de pegar todo esse quadro, né, de hidrocefalia, cisto aracnoide temporal lobo frontal esquerdo... Fale devagar, porque é como se fosse línguas estranhas. Vamos lá. A hidrocefalia, ela costuma dar em bebês, né? Cabeça Sim. fica gigante. E também ou por um tumor ou acidente. Aí tem que fazer uma craniotomia, que é uma perfuração no crânio, introdução de uma válvula PS médica ou importada. Vai até o peritônio, do ventrículo até o peritônio. Eles fizeram isso e disseram, resolveu o problema. A questão é que tinha uma complicação que a medicina não soube explicar. Afinal, tinha um mundo espiritual trabalhando contra, para dar errado, por causa de tudo que foi revelado. Então, além disso, ela pegou uma meningite no hospital. Pegou meningite, meu Deus, rapaz. Pegou várias pneumonias e várias infecções. E ainda derrubaram ela de cabeça no chão. Ainda caiu? Porque o decúbito caiu, bateu com a cabeça. Ela estava 40 dias com o crânio aberto, com pneumonia, hidrocefalia, meningite, e várias infecções urinárias e tantas outras. E ainda bateu a parte da bacia, deslocou, mas uma pessoa em coma, ela não sente dor nem para cortar, o que for. E aí é um negócio assim, fora do humano. Uma tragédia mesmo. Do humano. Me revoltou, processei, hospital, uma série de situações que me revoltaram muito na época. Não era para viver nem sobreviver. Não. Era para você chegar um dia lá no hospital, morreu, como acontece. Hoje eles são meus amigos, perdoei eles, mas eles ficavam perguntando assim, por que ela não morreu ainda? Porque já era para ter morrido.
Meu Deus. Eu contratei os melhores médicos do planeta, né? O maior da América Latina, e todos eles condenaram ela. Significa que você pode ter o recurso que for, você pode ter o melhor plano. Isso também aconteceu comigo. Médico. Fui fazer um procedimento de catéter, alguém lá, descuidadamente, foi lá e furou a veia femoral. Então, você pode ter o melhor plano, melhor hospital, melhor médico. Se Papai do Céu não guardar, Se não tiver uma intervenção divina. prossegue porque é forte isso aí. E aí, então, na 10ª cirurgia, quer dizer, ela ficou 40 dias vegetando, né, com essa meningite e tudo. E aí, o que acontece? Eles fazem... Eu tive uma experiência com Deus, não dá para contar aqui essa experiência que eu tive com Deus. Então, o que nós fizemos? Eu vi a intervenção divina ali no bloqueio da meningite, mas ela teve que abrir a cabeça mais 2 vezes. Por quê? Quando cessou a infecção na meninge, isso por uma intervenção divina, né? Porque eles não tinham mais resposta. Eles abriram a cabeça dela mais 2 vezes porque precisavam repor as válvulas, porque ela ainda mantinha uma hidrocefalia. Então foi mais 12 cirurgias. Só que aí, então, eles decretaram a vida vegetativa, até com sugestão de interromper a vida dela, né? Peraí, ela agora, além das 16 cirurgias que... Primeiro foram 12. 12. E aí eles então disseram que ela estava sepultada cirurgicamente. Ou seja, para a medicina... Não tem mais o que fazer. Não tinha mais jeito. Aí mandaram levar para casa. Sim. E aí eu contratei o maior neuro da América Latina por desconfiar de várias coisas. Ele foi e disse, eu não posso pegar um cérebro estragado e tentar consertar. Você vai levar para casa e esperar o óbito. Se ficar aqui é mais infecções e você está numa clínica particular e eu sei que você está tendo muito problema financeiro também. E nisso você foi perdendo tudo. E aí fui perdendo. Aí tirei ela do hospital, montei um mini hospital em casa para gastar um carro 0 km por mês com ela. Aí que você vai detonando toda a tua parte Irmã Mary, financeira. você é quase uma concessionária inteira, hein? Olha aí. Essa não tem a mulher, não tinha o filme A Mulher Biônica? É verdade, Steve, né? Aquele homem biônico. Biônico. Meu Deus, o homem de 6 milhões de dólares, a mulher de 6 milhões de... Essa mulher... É cara, muito cara. Custou muito, o preço de sangue, disse Pedro, né? Glorificai porque foste comprado por bom preço de sangue. Muito Irmã caro. Mary, que o Senhor te abençoe. Continue, amigo. Então, aí, em casa, eu tive que manter 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas, uma fonoaudióloga para mantê-la, né? E aí gastos astronômicos. Mas não para por aí. 3 meses depois, voltou tudo novamente. 9 hidrocefalia, infecção urinária, pneumonia, desidratação. E aí fomos para um outro hospital para eles abrirem a cabeça da minha mulher, mas pela 13ª vez, isso já sem chance nenhuma, e mandaram ela para casa. Passou 2 anos, ela em coma, sem movimentar um dedo, tem o laudo dela tetraplégica, mais de 1000 páginas em documentos que estão no poder público. Meu Deus. E abrir a cabeça dela mais 3 vezes. Essa, para mim, é um momento ruim, porque quando a gente chega no meio da história, parece que dá vontade de desistir tudo. Porque você nem está no começo e nem chega no final. Dá uma pausa aí, só para dizer o seguinte. Talvez você esteja vivendo um momento como semelhante ou parecido com o pastor Mardiel e a irmã Mary, em que o que deveria ter sido feito por sugestão da medicina é jogar a toalha, desiste, acaba, não tem mais jeito. Talvez você que tenha sido acometido por um câncer, por qualquer outro tipo de doença, não desista. Persevera, porque o milagre que este homem está contando aqui, tipo assim, não tem explicação na medicina, não tem procedimento na medicina, não tem um caso parecido. É considerado um caso no mundo. O único caso no mundo é esse aí. Meu Deus, eu chego a me arrepiar. 4 anos em coma. 4 anos em coma.
Meu Deus. E eu com um filho, bebê para criar, né? Um filho bebê. Mas no meio desses 2 anos que ela ficou na primeira fase do coma, né? O cabelo começou a crescer. Aconteceu várias coisas, né? Porque parece que um abismo vai chamando o outro, né? Aí Sim. vendi a empresa, comecei a vender os carros, eu tinha aplicado meu dinheiro em carro, tinha 4 carros na garagem, morava bem. Aí você vai vendendo tudo, porque vai gastando dinheiro demais. Ela ficou no particular, ela não ficou em hospital público, nem o plano cobria. Então, a gente vai perdendo dinheiro. Mas se não fosse só a doença, e a questão toda é que o ser humano, para ser completo, ele é espiritual, ele é familiar, ele é ser social, ele é um ser físico e ele é um ser financeiro. É verdade. Isso tudo, quando começa a desestabilizar, você perde toda a sua linha de direção, de expectativa de dias melhores. Começa agora a acontecer várias coisas, né? Além de perder a empresa, a casa pega fogo. A casa pegou fogo? Com ela em coma, né? Meu E Deus! carro bate, carro roubado, aí pega outro carro roubado de novo, acidente, e acaba com tudo, e perco a segunda empresa também. Então, quer dizer, tudo que eu tentava fazer não tinha sucesso. Eu não conseguia me erguer novamente, porque o casa pegava fogo, o carro era roubado, ou era carro batido, era cirurgia toda hora. É uma hora para você dizer assim, acabou, vou deitar, não levanto mais, porque eu acho que eu estou pior do que ela, porque ela está lá inconsciente e eu estou aqui sofrendo, porque ela não morre, mas ela também não volta, e eu também estou aqui participando. E um homem novo, poderia fazer muito... 30 anos de idade. E é alguém que de repente, por causa de uma birra, de uma briguinha, quer se separar. Já quer. Não deu certo. Como troca de camisa, troca de mulher como se troca de camisa. Isso é para você, que muitas vezes quer desistir do seu casamento por causa que a mulher acordou de repente despenteada, não é? A mulher não penteou o cabelo, o camarada acorda e já vou me separar dessa mulher. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você está ouvindo o testemunho de um milagre pela perseverança de um homem, que a mulher abriu a cabeça muito, 16 vezes, muitas coisas, 4 anos em coma. Perdeu as empresas, perdeu o carro, perdeu quase tudo. Só não perdi a fé. A fé foi aumentando. Ela foi aumentando. Foi aumentando, foi crescendo. Semente, se tiver fé do tamanho da semente de mostarda, ela vai crescer igual a mostarda cresce, né? Se torna um grande arbusto para aninhar os pássaros. É verdade. A nossa vida tem que ser tão frondosa e frutífera, e essa é a fé, para que as pessoas venham um dia comer, né, do fruto que você está dando, que é a fé. É interessante, você me tocou num ponto de família aí, de casamento, né? Porque quando ela ficou desenganada em casa, mandaram para casa, Sim. A família foi buscá-la, né? A mãe foi lá buscá-la. Eu disse, por que a senhora quer levá-la? Ela disse, porque eu sei que acabou. Eu acompanhei no hospital com você. Então você está muito novo, você é jovem, você tem uma vida pela frente e você merece ser feliz. Eu e o pai dela estamos te dando o direito de arrumar uma nova família, casar novamente, porque nós vamos tomar nossa filha de volta e vamos até o final, porque sabemos que ela vai morrer. Mas você está livre para fazer o que você quiser da sua vida. Eu estava ao lado dela, do leito em coma, e repeti a frase que eu, no dia do altar, quando levei ao altar de Deus e que falei para o meu pastor, eu disse que eu seria fiel a ela na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, e na saúde e na doença. Esse voto eu não só apenas fiz diante dos homens, mas eu fiz diante de Deus, que foi a testemunha do meu casamento, da minha aliança. Os pais dela estavam presentes, todo mundo, e eu disse que ia honrar, e chegou, porque quando tem alegria é ótimo, quando tem riqueza é ótimo, quando tem saúde é ótimo, mas a aliança na doença, a aliança na pobreza e a aliança na tristeza é que é a verdadeira fidelidade, e Deus honra esse tipo de fidelidade. E eu procurei honrar na tristeza, honrei na pobreza quando a gente perdeu tudo, e honrei na doença, porque eu decidi até o final com ela. Isso é muito forte, porque uma vez entrevistando um casal que estava decidido a se separar, e eu percebi que a mulher estava irredutível, e ela disse, não dá mais para viver com esse homem. Eu digo, tá, tudo bem. Só vou lhe fazer uma pergunta. Se ele tivesse um câncer, você se separaria dele? Você o deixaria? Ela disse, não, mas aí, se ele tivesse doente com um câncer, eu não ia me separar dele. Eu disse, então, o que você está sentindo por ele
é pior do que um câncer. Aí ela pensou e disse assim, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, se você chegar à conclusão de que se ele tivesse com câncer você não o deixaria, ele não está doente, mas você quer deixar, então o ressentimento que está aí guardado dentro de você Para matar ele. é pior do que um câncer. Aí ela voltou e o casamento se restabeleceu. É esse exemplo que você, chamam de você, de senhor. Claro, você. Quer dizer que teve a opção Tive. da A família, família me deu essa que diz opção. assim, ó, pode deixar a Mary aqui, Nossa, e acabaria tal, meu problema ali. acabaria o seu problema, mas e como é que ficaria diante de Deus? O que é que Deus espera? Porque Hebreus 10, 38 diz que o meu justo viverá da fé, mas aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. O fato de você perseverar e continuar com a esposa, mesmo naquele estado, Isso honra a Deus. aí, meu irmão, aí E Deus mexe com o céu, aí você mexeu com o céu, terra, com tudo. e aí Deus, é isso que Deus está esperando dessa pessoa, é isso que Deus está esperando de você, uma fé consolidada, uma fé que não esmoreça, uma fé que não retrocede, uma fé que não desiste. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Mas muitos pensam dessa forma. E talvez eu até, se não tivesse uma gravidade dessa, nas crises, não me importaria tanto. Mas será que a gente precisa deixar chegar uma dor, um sofrimento para valorizar? Só que tem um negócio, o seu caso, ou a experiência sua, não é de alguém que sentiu uma dor de cabeça, foi para casa, passou por uma cirurgia, não. De alguém que estava em coma. De alguém que já estava... Não me retribuía mais nada. Não, que a ciência, que a medicina, que todos, inclusive a família, estava desistindo dela. E você continuou crendo. Sim. Prossegue daí. Então, isso tudo estava me levando a confiar em Deus. Né? Deus estava permitindo que, não que ele usasse o mal, né? Como se ele fosse sarcástico, né? E gosta que a gente sofra. Não, porque tem todo um contexto por trás, que a gente está aqui no bate-papo e que tem as entrelinhas disso tudo, dessa história. Sim. Mas Deus também estava permitindo, com essas provas todas, eu pudesse crescer também, para confiar quando tudo estivesse dando errado. Anulando até minha própria vontade, né? Porque eu sou um ser, eu penso, e eu podia tomar a decisão de dizer, tá bom, então levo, vou ser feliz, vou arrumar outra esposa. Mas o compromisso, a minha fé, a confiança em Deus era a base de tudo que eu queria mover no mundo espiritual, porque você só move o mundo espiritual pela fé. Então eu tinha que ter uma fé viva e convicta. Naquele momento eu já estou vivendo essa aliança de fé, de compromisso e de integridade com Deus. Eu decidi não abrir mão da fé, de Deus e da família. Ela não tinha nada para me dar mais, porque ela não correspondia a meus desejos sexuais, à cumplicidade, à parceria, mas a aliança ainda era forte ali para eu manter e honrar. Na verdade, estava ali um corpo inerte, quase só precisando de um laudo para dizer se pode sepultar. E aparentemente só me dando problema, né? Porque Isso. Só gastos. Mas ela era a minha outra metade. E a gente tinha que ir até o final, até que a morte nos separasse. Isso sim agrada a Deus, né? Eu sei que muitos têm problemas, quem já separou, a gente vai fazer o quê, né? Mas eu estou aqui para dizer que tem saída para quem não separou, para quem está em crise, porque se Deus pode entrar numa situação dessa que está tudo perdido, imagina uma crise de casal ou de família, ou problemas financeiros ou qualquer outra coisa, saúde, né? A família foi embora e a esposa piorou. Então isso aqui era bem difícil, porque você tem uma expectativa de melhora, piora.
E aí vai para a 13ª, depois vai para a 14ª cirurgia, 15ª, e aí eu perco tudo. Fiquei sem nada. Com 3 anos dela já... Isso sem falar dos detalhes do incêndio, só detalhe de roubo de carro, um carro que eu estava a montar uma empresa de transporte e acaba com o carro, não tinha nem placado ainda. Ligavam para minha casa e diziam assim, enquanto eu não destruir sua família, não sossegue, batia o telefone. Meu Deus. Tinha gente fazendo trabalho contra, de inveja, de maligno para destruir minha família. Então, às vezes, as pessoas estão lidando com o lado natural, esquecendo que o mundo espiritual, existe o mal e o diabo, a missão dele é destruir matar, roubar e destruir. É destruir a família, destruir seus sonhos, acabar com os planos de Deus, porque todos aqueles que projetam algo com Deus, o diabo vai entrar para tentar desfazer e destruir. Então, era uma grande prova. Nesses 3 anos, eu perdi, no 3º ano, a moradia. Fui morar na garagem da casa da enfermeira, né? Então, e no meio disso tudo, Deus ainda me chama para o pastorado. Quer dizer, assim que ela adoeceu, um pastor foi na minha casa e disse assim, perdoe os médicos, arquive o processo na justiça e se matricule no seminário. Porque no dia da tua formatura, quando você entrar, no dia da tua formatura, ela vai levantar e entrar andando com você na tua formatura. Meu Deus. Então foi uma profecia louca. Eu fui mais louco porque eu acreditei. No começo eu não acreditava em nada. Agora eu estava acreditando mais. Estava acreditando porque o sofrimento... Eu não tinha saída. Não tinha saída. Ou crer ou crer. Não tem como. E aí, meu Deus... E agora tem a questão do perdão que eu não queria liberar, porque eu estava com ódio dos médicos, do hospital, de todo mundo. E o pastor vai lá, e eu tenho uma frase hoje que eu costumo repetir, eu digo assim, Deus ofende a razão para revelar o coração, vem tudo para fora. Entra um pastor que eu nunca vi, vai lá na minha casa para orar pela minha esposa, e na verdade Deus quer tratar de mim, não dela, né? Porque não tem cura, não tem prosperidade sem perdão. A primeira coisa que você tem que fazer é liberar Repete perdão. aí, não existe felicidade, prosperidade, saúde sem perdão. Sem perdão. Porque a palavra perdão no grego significa poder para prosperar. E prosperar no grego significa poder para andar. Então, uma pessoa que não perdoa, William Shakespeare disse assim, uma pessoa que não quer perdoar é como se estivesse tomando um copo de veneno esperando que a outra morra. Vai fazer muito mais mal para mim do que para outra. Sim. Então, olha, eu estou querendo a cura, eu quero a restituição financeira, eu quero a felicidade da minha família, mas eu também não libero perdão. Ora, Jesus disse que se você não perdoar os homens, tão pouco vosso Pai que está no céu vai perdoar vocês. E o perdão do Pai Nosso está consignado. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Então, está consignado. Se não perdoardes os pecados, se não perdoardes os homens, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Pastor, não tem jeito. Ou a pessoa vai tomar uma decisão e vai ter que fazer isso, ou ela vai ficar amarrada com o problema para o resto da vida, porque o céu vai ficar de bronze, porque Deus não trabalha com filhos vítimas, Deus não trabalha com pena, Deus trabalha por princípio. Então, o que Ele estabeleceu no trono dele é o que funciona. Então, Deus não vai ficar com dó de mim, porque eu estou sofrendo, porque alguém me fez o mal. E também não se pode perdoar por merecimento. Jamais. Eu vou perdoar porque fulano, não perdoa fulano porque ele não merece meu perdão. Não pode ser por merecimento. O perdão não é por merecimento. E nem é um sentimento. Perdão é uma atitude. Como o amor não é um sentimento, amor é uma atitude. Você não sente para amar, você ama para sentir. Você não sente para perdoar, você perdoa para viver. Então, eu tive há pouco tempo uma experiência com uma senhora, ela já tinha uma cirurgia marcada de um problema insolúvel na coluna. É bom que os nossos sim. que estão assistindo acompanhem, até porque eu estou vivendo isso até agora. Sim. Deus me deu uma revelação, dizendo que ela tinha que liberar um perdão, e que se ela liberasse perdão, ela seria curada, ela não operaria. E assim, foi por uma revelação. Eu fui na casa dela e disse, a senhora tem que liberar o perdão para uma pessoa. Se a senhora liberar, a senhora não vai passar pelo centro cirúrgico. Aí, imediatamente, ela reagiu. Eu não posso liberar perdão para essa pessoa,
porque ela me fez muito mal, me fez sofrer demais, já passei por muita humilhação. Falei, então a senhora prefere a cirurgia do que o perdão? A senhora prefere o sofrimento de passar e não saber nem como vai ser essa cirurgia, que é tão delicada na sua coluna, do que simplesmente liberar o perdão? Olha como que o diabo está oprimindo sua alma, porque na verdade ele só entrou na senhora pela falta de perdão, e agora ele só sai com o seu perdão. Agora, se a senhora considerar que o não liberar perdão é melhor do que carregar, carregar essa dor, esse sofrimento, porque ela estava gemendo, e nenhum cirurgião liberou ela, dizendo que ela tem que operar. A senhora acha que carregar essa dor é melhor do que o perdão? Então fica com ela, porque eu vim aqui só trazer um recado de Deus, porque eu sei muito bem o que é o perdão, porque Deus só me soltou quando eu perdoei. Quando a gente aprender a obedecer a Deus, o sofrimento deixa a gente também. A questão é que a gente é lento para aprender e lento para obedecer. Sim. Então essa lentidão faz com que nosso sofrimento também aumente, né? Quanto maior a resistência nossa, maior também vai ser a dureza do mundo espiritual em cima da gente. E aí ela liberou o perdão, e quando foi na nossa última reunião, ela chegou e disse, o médico não vai me operar mais. Eu tomei uma decisão de operar e a dor foi embora, desapareceu. Glória a Deus. E o problema também desapareceu do meu corpo. Então, muitas enfermidades, estou dizendo que todas, mas muitas podem estar associadas à nossa alma, ao sentimento, à amargura, ao rancor, à mágoa, porque você não tem que liberar o perdão porque a pessoa mereça, você tem que liberar o perdão porque você se ama. Sim. O bem é para mim, não para outra. Verdade. Então, quando você guarda, você está aprisionando a outra e está aprisionando. Esses dias eu ministrando, eu estava falando, você quando não perdoa, você está carregando um defunto nas tuas costas. Ele está amarrado. Igual Abraão carregando Sara para cima e para baixo. Mas volta a esse ponto importante lá da irmã Mary, que então você ouviu aquela palavra que disse assim, que tinha tomado uma decisão para perdoar. Ela está no quarto em coma, sim. O pastor com um grupo na sala, e eu pensando que ele ia orar para minha esposa, ele está dizendo que eu tenho que liberar um perdão. Sim. E naquela noite eu me prostrei de joelho, tomei essa decisão radical. Né? Se Deus está querendo isso de mim, eu tenho que ter uma posição, eu tenho que ter uma atitude. Liberei perdão para os médicos. Na semana seguinte eu fui ao advogado e mandei arquivar o processo. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Eu tive uma direção do Espírito Santo. Né? Foi uma experiência pessoal. Ela pode saia arquivando tudo que é processo. Não é assim. Porque tem coisas e coisas. Coisas e coisas. E na outra semana fui me matricular no seminário para o chamado que eu já estava demorando há muito tempo de entender que Deus estava sinalizando com tantas coisas. Se preparar para o pastorado. Agora, como eu vou me preparar para esse pastorado dando tudo errado na minha casa? Mulher doente, dívidas, perdendo casa, filho andando pela casa dos parentes porque não podia ficar mais comigo e morando numa garagem. Como que eu vou ser pastor? E aí eu aprendo outra lição, que na verdade Deus não chama você porque você está capacitado a fazer tudo. Ele te chama para te capacitar a fazer tudo. Quando está tudo fora do lugar na minha vida, Ele está dizendo assim, se você colocar o meu reino em primeiro lugar, tudo que você está precisando vai ser acrescentado. O problema é que a gente quer acrescentar tudo, quer colocar em ordem nosso tempo, nossa casa, nosso casamento, nossas finanças, e depois dizer assim, agora eu vou te servir melhor. Não, sirva melhor primeiro a Deus, para depois tudo se transformar na sua casa. É por aí. E eu, quando tomei essa decisão, eu decidi acreditar quando tudo está dando errado. É difícil tomar uma decisão dessa. Obedecer a Deus primeiro, para depois ver Ele fazer. Mas isso é fé. Eu decidi ir para um seminário com a mulher em coma em casa. Eu decidi me sacrificar por um chamado. Perguntar se eu me arrependo hoje, eu estou vivendo o melhor de Deus hoje na minha vida. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos dar uma esticada. Você chegou aos 4 anos aí da mulher em coma e nesse último momento aí, que já não tinha mais chance, Então, aí já nesses 4 anos, quando ela está na garagem,
e eu dormindo na cozinha, no finalzinho dos 4 anos, eu chego do seminário, era umas 11 horas da noite, numa sexta-feira, e minha esposa estava indo ao óbito. Ela passou por uma convulsão, nós não tínhamos telefone, não tínhamos meios para poder chamar médico naquele momento, um lugar muito precário onde eu estava. E eu disse para a enfermeira, o que houve? Ela disse, sua esposa está indo embora. Eu disse, eu não tenho coragem de vê-la. Fui ver os sinais vitais, que ela estava muito baixinho já, perdendo. E aí, naquele momento, é como se eu estivesse me acovardando de não querer vê-la morrer. E eu, então, subi uma escada caracol e eu dormia numa cama adaptada na cozinha. E eu me debrucei em lágrimas, e aí eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele falou literalmente aos meus ouvidos, não foi uma impressão aqui dentro não, ele falou, eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de ousadia, não é você que vai desistir, é ele que tem que desistir, volte lá e repreenda ele no meu nome. Na verdade tinha um espírito imundo cativo por uma obra do mal, aprisionando a minha mulher, uma questão aí bem geracional, e Deus é um Deus que quando ele entra na batalha ele não perde. Sim, jamais verdade. ele vai perder uma batalha. Se ele me chamou, eu confiei, fui fiel, fui até o final, ele agora disse, você não pode ser covarde, porque agora é hora de eu te honrar, volta lá. E aí eu voltei, já investido dessa autoridade, coloquei a mão sobre a minha mulher e ordenei que o espírito imundo saísse e dei ordem para a morte deixar o corpo dela. A minha mulher deu um tranco para trás e voltou, e Jesus colocou ela em pé e deu um cérebro novinho para ela. Glória a Deus. É muito forte isso aí. Depois de 4 anos em coma, pense, quando tudo parecia que estava no final, o pastor Mardiel é tomado pela presença de Deus e ele impõe as mãos e Deus opera. Aí vem a outra etapa dos milagres, que essa mulher se levanta, depois de tantas cirurgias, aí Deus me dá porque o médico disse, porque os médicos disseram que se ela voltasse, ela seria o quê? Como que ela seria? Não, ela ia viver com várias limitações, vegetando. Assim, não ia poder mais nada. Nada. Além de estar entrevada na cadeira de roda, ela não ia poder andar mais porque ela estava tetraplégica. Aí Deus deu um cérebro novo. Tem vários laudos. Deus deu um cérebro novo. Deus trouxe a vida para a irmã Botou Mary. ela para andar e ainda me deu mais um filho depois de 4 anos em coma. Deus ainda teve o mistério de Abraão. Abraão e Sara, né? Abraão voltou a sentir prazer e Sara também. O que é isso, rapaz? Isso é muito forte. É o Deus da vida, né, rapaz? Deus da vida. Deus chama a existência. O que não existe. Romanos 4,17, Deus chama a existência das coisas que não existem como se existisse. Porque Abraão estava certíssimo que aquele que lhe prometera era fiel e não atentou para o seu amortecimento, nem para o amortecimento do ventre de Sara, porque estava e creu contra a esperança. Contra a própria esperança. Quer dizer, rapaz, você passou por um teste. Poder criativo de Deus, tudo está pronto. Meu Deus, até me arrepiei. Rapaz, na outra dimensão, tudo já está pronto. A nossa fé que vai trazer para aqui. Deus não vai fazer o milagre, por quê? Porque ele já tem a matéria-prima do aí teu nasce milagre. Daniel, rapaz. É o Daniel, o milagre de Deus. Rapaz. E de 9, aí já é uma história muito mais longa, né? Não dá para contar aqui, porque os médicos mandaram tirar o bebê quando ela engravidou. Todos eles mandaram, disseram, ou ela volta em coma ou você tem um filho excepcional. E aí vou para o teste da fé novamente. Meu Deus, olha só. Eu estava pregando numa Assembleia de Deus na Barra. O tinhoso, hein? Queria que tirasse, abortasse a criança. Tirar. Meu Deus. E aí eu fui confrontado de novo, ou a possibilidade de voltar ao nosso sofrimento, porque ela tinha válvula na cabeça, ela tinha catéter no peritônio, ela tinha vários miomas do tamanho da batata inglesa no útero, ela tinha uma trombose na perna esquerda, ela tinha um quadril limitado de terem deixado ela cair no chão, e vários problemas em relação aos 4 anos que ela estava em coma, para agora gerar mais um filho. Meu Deus. Os médicos acharam muito arriscado, e é um médico que salva bebês até de 500 gramas do Rio de Janeiro, que já tem hoje quase 80 anos, ele é conceituadíssimo, e ele mandou tirar o bebê. Aí o senhor disse que foi numa Assembleia de Deus? Aí eu fui numa Assembleia, na Barra, e quando eu acabei de pregar, veio um vaso, coisa que eu não acreditava em nada lá no começo, né? Quando eu comecei aqui esse podcast, né? Aí veio um vaso e me entregou assim,
tenho eu sido Deus de milagres na tua vida. Nunca mais duvide de mim. Meu, olha aí, tá vendo? Você que anda duvidando do Senhor, porque as pessoas não fazem distinção. Deus tem os seus e Deus tem os seus instrumentos, Deus fala e Deus revela. Verdade. Está aqui o testemunho vivo. Prossiga. Tenho eu sido Deus de milagre na tua vida, nunca mais duvide de mim, porque eu tenho uma aliança com você. E por causa dessa aliança, eu vou contrariar os homens e vou te dar mais um filho. Meu Deus, aí nasceu Daniel. Não, só que nesse momento, a Mary estava fazendo risco cirúrgico para tirar o útero, porque ela estava com hemorragias, estavam cessando, estancando a hemorragia e a anemia, porque não poderia operar com uma anemia por causa das hemorragias. No meio disso tudo, ela já estava grávida. De 2 meses. Meu Deus. Na hora que o Senhor falou, porque ele tinha que contrariar os homens mesmo. E aí, o médico mandou tirar, eu falei, não, agora eu tenho uma palavra rema de Deus e nós vamos até o final. Ela foi até o 9º mês, que aliás, no 5º mês, eles disseram que tinha que ir para o mundo inteiro essa história, foi para um hospital de pesquisa e constatou que ela era o único caso no mundo e que essa história tinha que ser contada para todo mundo. Pastor Mardiel, é muita bênção ouvir esse homem. Bom, vamos falar desse projeto aí, do filme, do livro. Livro o senhor já tem, do Testemunho pela Perseverança. E nós fizemos aqui um resumo, porque o testemunho dele, numa igreja, deve ser aí, deve deixar reservado 1h30 para contar, e vale a pena. E o projeto do livro, do filme... O livro é O Poder da Perseverança, né? É um livro bastante minucioso, porque eu fiz um guia de estudo, são 23 capítulos, todos eles fundamentados dentro da Bíblia, com questionários, perguntas e respostas, né? E a pessoa vai para dentro da Bíblia e vê se a minha história está fundamentada na Bíblia, né? Sim. E também o projeto do filme, que a gente quer mostrar o poder de Deus, quer levar a história de superação e de esperança para o coração do homem, e também porque eu tenho um lado bastante social de poder ajudar pessoas, que eu gostaria muito de fazer então, isso. Eu creio tanto em Deus, que ele está fazendo esse podcast. Quando o filme dele, o testemunho virar filme, alguém vai buscar nos arquivos da rede social e vai dizer, olha, esse pastor passou lá no podcast Plena Unção, pastor Marcos. E aí, meu amigo, não vai ter para ninguém, porque aí também eu vou estar usufruindo das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. E a irmã Mary, está bem? Está bem, está ótimo. Pastoreando junto contigo. Comigo, uma igreja maravilhosa, Daniel, família bem. Daniel está com quantos anos hoje? 17 anos. 17. O outro 30 o Gabriel, anos. 30 anos. Casou também. Casou. Família está maravilhosa, Deus restaurou tudo. A igreja no Viegas também, um projeto social maravilhoso ali. Também tudo, eu já né? pude ir lá muito. pregar e ver o quanto Deus operou e quanto Deus fez. Meu amigo, é muito bom te receber aqui. Quero que o senhor deixe aí os seus contatos, porque durante todo esse tempo alguém vai procurar. Sim. E aí eu quero depois deixar na nossa tela o telefone, o contato do pastor Mardiel. E há também um projeto agora para Israel, né? Nessa caravana de Israel, nós vamos passar em Roma, na prisão de Pedro, na prisão de Paulo. Nós vamos também em Fontana di Trevi, que é uma das fontes mais lindas de Roma. Nós estaremos também na Basílica de São Pedro. Nós vamos no Coliseu. De lá nós vamos para o Egito. Vamos ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Vamos ver as pirâmides. De lá nós vamos para o Mar Morto, passando por Eilat, que é a divisa do Egito com Israel, atravessando o Mar Vermelho, subindo o Mar Morto, conhecendo tudo onde Jesus passou, e de lá de Israel, de Jerusalém, nós vamos para a Jordânia também, vamos estar no Monte Nebo, onde Moisés viu a terra prometida, Petra e tantos outros lugares, e um guia que vai estar com a gente, que é o esse reverendo... guia aí que me interessa aí, o senhor falando. Tudo sobre Israel, mais de 30 anos, é o reverendo Marcos Batista, ele é uma sumidade, ele é o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele faz você andar em cima das páginas da Bíblia, é uma enciclopédia, é a Bíblia ambulante, Israel, Oriente Médio, ele tem na palma da mão, e ele descreve de uma forma que você quer ouvir ele dias e dias e não quer parar. Ele é uma sumidade, e ele vai ser nosso guia
nesse parceiro dessa caravana para Israel. Digamos que alguém que esteja nos assistindo agora diga, eu quero fazer parte dessa caravana. Como é que faz? Então, são 16 dias, né, da caravana, né, porque normalmente eles fazem 11 dias, 10 ou não, fazer com 16 dias, com traslado, hotéis, alimentação e tudo. E eu tenho o meu Instagram, que é @mardielsantana. É fácil, bota lá, @mardielsantana, entra no meu Instagram, e aí nós temos lá o post, tem nas minhas redes sociais, e lá tem os contatos para entrar na agência de turismo, porque a agência de turismo é que está providenciando tudo isso para quem tiver interesse, parcelar, usar consignado. A gente vai facilitar todos para fazer a viagem dos sonhos. Muito bom. Bom, chegamos ao final. A você que está nos assistindo, muito obrigado. Eu quero agradecer a esse grande amigo, esse meu irmão, que Deus me presenteou com a sua comunhão e com essa aliança tão importante, e dizer que você também faz parte da nossa história Plena Unção, e eu me sinto privilegiado em tê-lo como meu amigo, meu irmão. Um beijo para toda a Igreja Missão Batista no Viegas, em Bangu, Senador Câmara. Que o Senhor abençoe, Pastor Mardiel. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite, aqui nessa igreja tão maravilhosa. Às vezes que a gente está junto, nossa amizade é ímpar. Obrigado. É uma amizade como se fosse de um irmão. Você é parceiro, você é querido, você é de Deus, você é fiel, é um homem respeitadíssimo, um dos poucos amigos que eu tenho, mas dos mais leais que eu já conheci. Muito obrigado por estar no seu ministério, viu? Obrigado. Estar aqui participando esse podcast. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.